Bom dia, o meu nome é Igor Chmielewski. Hoje vou falar do método científico. É uma parte de filosofia da ciência que serve, entre outras coisas, para perceber o que é ciência e o que é que não é. Agora, a alternativa da ciência é a pseudociência e tipicamente não interessa muito, mas usa-se para condicionar a população em certos assuntos que têm interesse do ponto de vista político. O método científico, na sua versão mais bem formulada, foi introduzido por Richard Feynman e Karl Popper. Portanto, começa por olharmos aos dados, informações, elaborando uma hipótese, ou então uma ideia, ou um modelo de como funciona o nosso sistema. Pode ser uma coisa já conhecida ou uma ideia nova. A primeira coisa a fazer é tentar descobrir os limites de aplicabilidade do nosso modelo, tentando falsificá-lo. Portanto, capacidade de ser falsificada distingue um modelo científico de um modelo pseudocientífico. Portanto, falsificação é feita no sentido negativo. Por exemplo, temos um certo modelo P e o fenómeno Q não deve ser observável de acordo com o modelo. De facto, estamos a observar este fenómeno, então o nosso modelo só pode estar errado. Pode acontecer que a previsão do modelo coincide com a realidade, mas esta confirmação não prova nada, porque a explicação correta podia ser alguma outra coisa, um outro modelo, uma outra teoria R, mas não a nossa teoria P. Portanto, nesse sentido, a ciência só consegue desprovar o modelo e nunca consegue provar o modelo. A seguir, um cientista tem que convencer os outros que o seu modelo preferido é o único que explica os dados. Todas as outras alternativas devem ser falsificadas, eliminadas de alguma forma. E também um modelo científico deve produzir previsões verificáveis do futuro, de uma futura experiência, de futuros acontecimentos que iam acontecer e pode eventualmente servir para falsificar o modelo. Também outros cientistas, outras pessoas devem ser capazes de replicar o trabalho feito por nós. Portanto, nesse sentido, temos que comunicar todos os pormenores daquilo que temos feito, exatamente como fizemos as observações, como fizemos o tratamento de dados e como fizemos a interpretação de resultados. Agora, um modelo pouco concreto não pode ser falsificado. Modelos sem previsões que podem ser testadas não são modelos científicos. Portanto, como já foi dito, conseguimos provar uma teoria errada, mas não conseguimos provar que uma teoria está certa. Portanto, nesse sentido, quando aparece na comunicação social alguém a dizer os cientistas provaram que, pode ter certeza que a notícia está falsa, porque os cientistas provar nada podem descobrir alguma coisa, em sentido de dados experimentais. Agora, não pode provar se alguma ideia está certa,
apenas pode demonstrar que essa ideia não contradiz os resultados experimentais. Ou seja, ainda não foi falsificada e pode ser considerada aceitável até que seja eventualmente falsificada. Também uma abordagem usada, por exemplo, nas previsões da Bolsa, que é uma abordagem de bias, acerta-se o modelo sempre que aparecem dados novos. Acontece também com previsões do tempo. Temos estações meteorológicas que estão a fazer medições, depois estes dados são colocados nos modelos computacionais e os modelos conseguem produzir alguma previsão para o tempo nos próximos dias. Portanto, no melhor caso, talvez 2 semanas, mais do que isso não. Portanto, para além disso, temos que esperar mais tempo e usar os dados que de facto aparecem na altura respectiva. Agora, havendo vários modelos alternativos, o modelo mais simples é o modelo melhor. Portanto, a ideia chama-se navalha de Occam. Basicamente, tem que eliminar todos os pormenores que não são absolutamente necessários para explicar os resultados. Portanto, o modelo mais simplificado é o melhor. Os modelos mais complexos, desde que não são necessários, são desnecessários. Portanto, são alternativas que não interessam. Agora, as práticas que não fazem parte do método científico e, ao contrário, fazem parte da pseudociência. Por exemplo, o conceito de utilidade pública dos estudos é o que está usado para justificar hoje em dia as pesquisas, são pagas pelos programas europeus e por aí, mas a utilidade ser útil ou inútil não diz nada quanto à veracidade das teorias ou das observações. Também a necessidade dos tópicos dos estudos serem politicamente corretos. Por exemplo, ninguém vai estudar coisas que podem ofender alguém. Por exemplo, não vamos estudar razões para pessoas serem religiosas ou diferenças inerentes entre os sexos diferentes, portanto, porque seria uma discriminação, provavelmente. Em muitos casos, também surge a necessidade de manter intactas as teorias aceitas pelo consenso científico, ou seja, os cientistas já estabelecidos e com bons currículos, que fazem parte das equipas dos jornais científicos, não vão aceitar uma coisa qualquer que contraria as suas convicções, mesmo que seja uma revolução na ciência, mas para eles não interessa, porque contradizendo põe em questão toda a sua carreira. Ora, este estabelecimento científico de facto vai impedir o progresso da ciência, porque não vai aceitar nada que não estudou na escola. Agora, de facto, os estudos científicos ficam condicionados por estes motivos e por outros, tanto no financiamento, porque não se pode obter financiamento para as coisas que não são publicamente úteis, depois nas publicações, por causa do consenso nos jornais, e tanto torna-se completamente improvável publicar alguma ideia que contradiz as teorias estabelecidas.
temos feito uma experiência social, submetemos um projeto para FCT que visava testar a validade dos modelos climáticos. Não pedia muito dinheiro, qualquer coisa de 10 mil euros, salvo erro, portanto, para comprar um computador e ir a um congresso. Agora, a avaliação deste projeto foi a mais baixa possível, portanto, em todos os indicadores, que éramos, salvo erro, 8, levámos uma nota de 1 na escala de 1 a 10. Ou seja, quem avaliou o projeto achou a ideia tão contrária às suas convicções que ficou aborrecido com aquilo, ficou furioso e deu notas mais baixas que podia dar. Portanto, não considerou o mérito possível do projeto, apenas considerou as suas próprias emoções. Agora, concluindo, para ser uma teoria científica, a nossa ideia ou o nosso modelo deve explicar as observações, deve ser única, ou seja, não alterável todos os dias que aparecem dados novos, deve produzir previsões testáveis, ou seja, em princípio deve ser falsificável, portanto, devemos conseguir distinguir se a nossa teoria de facto funciona ou não, e deve ser a mais simples entre os modelos suficientes. Portanto, todos os pormenores que podem ser excluídos devem ser excluídos. Agora, cada teoria tem aplicabilidade limitada, tanto no espaço como no tempo. Como desenvolvimento da ciência pode surgir dados novos que então já invalidam a teoria existente. Entretanto, mesmo que não seja já válida, pode ser mantida em funcionamento, travando o progresso da ciência por várias razões, por exemplo, interesses políticos, interesses pessoais, portanto, falando do consenso, que já mencionamos, e, por exemplo, por ter sido galardoada com o Prémio Nobel, portanto, torna-se numa verdade absoluta e depois, durante dezenas de anos, ninguém consegue sequer tentar discutir a validade daquilo porque já recebeu um Prémio Nobel. Um exemplo que eu conheço muito bem são os fenómenos críticos. Aí existem 3 prémios Nobel dados pelos trabalhos teóricos na área de fenómenos críticos, e todos os 3 aparentemente foram dadas a teorias erradas. E o primeiro, que foi dado em 1910, salvo erro, era óbvio pelos dados experimentais que existiam na altura que a teoria está errada, mas era uma teoria matemática bonita, ficou galardoada com o Prémio Nobel e continua a ser válida até hoje. Ora, então, o que é que na realidade acontece na ciência? Acontece que por volta de 1996, portanto, aquela seta que aponta para baixo, o índice de disruptividade caiu em pico. Ora, o que é que aconteceu em 1996? O que aconteceu, lembro-me perfeitamente, foi alterações na avaliação do desempenho dos cientistas. Passaram a ser avaliados os indicadores quantitativos, por exemplo, o número de citações, o número de artigos publicados, a utilidade prática, e tudo isso
fez com que os cientistas, em vez de procurar pelo conhecimento novo, foram procurar novas publicações. Portanto, aquele artigo que citei no slide anterior é do Science, portanto, aí tem uma referência, mas diz que ninguém sabe porquê, mas de facto as razões são várias. Primeiro, estamos a financiar apenas os estudos aplicados e não estudos fundamentais. Segundo, a avaliação quantitativa do desempenho de um investigador, que deixou de ser cientista, passou a ser um produtor dos artigos publicados. Agora, terceira razão de estar tudo descoberto, diria eu, é a mais duvidosa das três aqui apresentadas, tanto em termos filosóficos, porque nunca consegue-se descobrir a verdade última, em seja qual for o assunto, e tanto considerações práticas. Portanto, tenho aqui experiência própria. Descobrimos coisas muito interessantes nas propriedades de filmes finos metálicos que foram estudadas já durante 70 ou 80 anos, mas nunca ninguém notou aquilo. Portanto, as descobertas existem por fazer, só temos que deixar de procurar publicações novas, temos que procurar conhecimentos novos. Essa é a nossa sociedade filosófica com 3 membros, e criamos esta porque as sociedades profissionais oficiais, infelizmente, em assuntos politicamente importantes, tomaram a posição pseudocientífica. De próxima vez vou então falar dos assuntos em que a pseudociência está a dirigir as decisões políticas. Obrigado.